A frequência da viagem tântrica nos ajuda a desbloquear o conhecimento ou a sabedoria oculta intrínseca que todos temos para alcançar um estado de plenitude, através das nossas experiências sensoriais ou com nossos 5 sentidos, seja com nós mesmos ou com outro. Neste caso, vamos usar a vista e a audição comigo. Por um lado, os remoinhos de círculos no centro e no fundo da imagem representam a parte da nossa origem que não é deste planeta, nosso corpo espiritual. E por outro, os quadrados representam o mundo de formas ou da matéria no qual a gente vive. Logo, a viagem tântrica consiste em materializar esse corpo espiritual em algo palpável. Lady Nada é uma poderosa sacerdotisa do amor que viveu na Atlantis. É uma força de luz que nos ajuda a despertar ao verdadeiro amor que merecemos, permitindo que nosso coração se expanda, revelando nosso aspecto mais real ou vulnerável para superar alguma dor, sofrimento ou alguma decepção passada, conseguindo assim nos abrirmos a um dar e receber mais equilibrado. E no novo mundo, deixamos atrás antigos papéis ou funções e permitimos que surjam novos conceitos referentes à masculinidade e feminidade, onde o divino feminino não é exclusivamente para mulheres e o divino masculino não é exclusivamente para homens, sino que entendemos que todos nós contemos atributos de ambas naturezas e ambos precisam ser realizados, compreendidos e expressados. E o masculino é ativo e centrado, e a sua natureza é dirigir e empurrar. E está intrinsecamente ligado a um mundo material proporcionando segurança, estrutura e raciocínio, mais próximo de planos físicos quadrados. Logo, se você é mulher, você tem uma energia masculina dentro de você, que consegue proporcionar segurança e estrutura no mundo material. Mas mesmo que todos temos qualidades, tanto masculinas quanto femininas, dentro de nós, pode ser que você tenha uma tendência a personificar predominantemente energias masculinas. O lado mais masculino conduz as coisas em frente e faz com que efetivamente aconteçam, materializa. Mas esse masculino orientado e centrado precisa com frequência da fluidez do feminino para se sentir inspirado e criativo. Na imagem, o quadrado central, assim como o número 4 e todas as linhas retas, representam o mundo de formas físico associado ao masculino. Mas, se a gente olha em detalhe, tem aqui também uns remoinhos de círculos no fundo, que representam, do mesmo jeito que a gente via na viagem tântrica, outras dimensões e sistemas solares que vão além dessa Terra e que se referem às nossas origens, o corpo espiritual, e que na nova Terra fazem parte do divino masculino. Logo, para poder realizar na matéria, é necessário incluir também essa parte feminina dentro de nós mesmas, que nos leva além do mundo físico e que é quem nos inspira e dá sentido às nossas realizações. Each night I am lost in my dream. Em paralelo, as borboletas passam por todo um processo de transformação, sem muito conforto, o que não é muito gentil, e que se denomina como metamorfose completa, onde começam como lagartas e passam por toda uma fase de crisálida, onde literalmente se rasgam para poder voar.
Porque uma lagarta é completamente diferente de uma borboleta. O seu corpo precisa se reorganizar completamente para poder emergir como borboleta e poder voar. Mas, por outro lado, as libélulas também passam por um processo de transformação, mas este se denomina como metamorfose incompleta. Porque o corpo de uma ninfa aquática passa por diversas mudanças progressivas até chegar ao corpo análogo ao de uma libélula, mas sem asas, fazendo com que o processo de transformação seja mais progressivo. Logo, existem várias formas de crescer e não todas precisam ser abruptas. Nesta leitura, vamos adotar novas formas com gentileza. E pode ser que você tenha passado por diversos processos de transformação que tenham sido bastante dolorosos. Mas não se preocupe, porque isso não vai se repetir novamente. Você não precisa se proteger e pode confiar no que você sente. Porque você está entrando numa nova fase dármica de alegria. E eu entendo que transformações antigas tenham exigido bastante coragem e tenham sido de fato dolorosas, como as de uma borboleta. Mas o que você vai viver agora vão ser mais progressivas e mais gentis, como as de uma libélula. Mas para isso, você vai precisar se abrir internamente para a possibilidade das nossas origens além do mundo físico. Porque é assim como abrimos as portas para receber assistência. Inclusive, tente lembrar de quantas vezes você achou as portas fechadas para alguma coisa e isso mesmo te levou ao mesmo tempo a grandes experiências, podendo ter levado você, inclusive, a momentos de triunfo e honras, onde o seu trabalho e seus esforços foram verdadeiramente recompensados. No fim das contas, se trata de reconhecer ou sair de um sentimento onde você é o centro do universo, onde tudo depende exclusivamente do que você faz e decide. Tente sentir a ressonância com esta ideia, sem que necessariamente precise existir uma lógica ou uma compreensão real de por que é assim. Simplesmente reconhecer que somos parte de algo maior que nós mesmos, que é eterno e que está associado a uma consciência superior. No fim das contas, é sobre trazer luz à escuridão. E que quando saímos dos momentos mais escuros da nossa vida, é quando achamos nossos maiores presentes. E pode ser que você esteja num momento onde você esteja precisando trazer algo de luz à sua vida, para poder assim entrar no equilíbrio. E para isso, você vai precisar sair de um estado de blackout mental, onde você está tentando ter tudo mentalmente controlado, escondendo embaixo do tapete alguma indignação após um período de luto, se convencendo a você mesma que está tudo bem e ignorando para isso alguma relação que você precisa terminar. E entrar num novo estado mental de poder, se conectando para isso a algo maior, para achar assim a fonte do seu poder. E podendo para isso eventualmente visitar lugares ou práticas místicas. E que talvez todas essas pirâmides que tem ao redor do mundo são no fundo flechas apontando para o céu. Porque talvez tudo que as grandes civilizações ao redor do mundo queriam é que olhássemos para o céu, porque sabiam que o que verdadeiramente muda o jogo é estudar ou refletir sobre o material do qual estamos feitos.
ativando assim a conexão que a gente sente à existência ou à vida em si mesma. Porque esse sentimento de conexão com a vida nos leva a sentimentos de amor. E o amor é uma força poderosa que conduz as nossas ações, motiva os nossos comportamentos e pode inclusive mudar o curso da nossa vida. Na medida que entendemos que, concomitante às nossas origens, estamos encarnados neste momento para sentir alegria e prazer através dos nossos sentidos dentro do mundo físico. E para reforçar esse processo ou esse entendimento, pode usar nos próximos dias essa geometria sagrada, que não se reduz à sexualidade, sino que inclui qualquer experiência prazerosa através dos 5 sentidos. E é que pode ser que você tenha priorizado a felicidade de outros antes do que a sua. Mas esse nunca foi o objetivo da sua encarnação, sino que o objetivo da existência de cada um de nós neste plano físico consiste em procurar a nossa própria felicidade. Logo, pede e receberá. E você pode ter crescido rodeada de algumas pessoas que precisavam aprender algo de você. As relações familiares não sempre são fáceis. Mas neste momento, pode contar com a sua família e mostrar o seu amor. O amor da sua família sempre estará aí. E o amor é uma das frequências mais elevadas. E tradicionalmente, para mostrar amor, afeto, admiração e boas intenções, usamos flores. Logo, considere a possibilidade de tentar uma aproximação com a sua família através das flores. A aproximação que não se propõe que seja incondicional ou interesseira, muito menos para saciar uma carência interna, fazendo a vista grossa para sentimentos ou emoções do passado, sino através de um trabalho interno nos seus próprios conflitos, através do qual você consegue entender o seu papel e o papel do outro, e o próprio perdão se faz desnecessário. Nos próximos dias você pode usar essa geometria sagrada do perdão para reforçar essa integração, que vai te proporcionar um profundo sentimento de liberdade e liberação, e que pode ser profundamente transformador, dando lugar a um novo crescimento. E é que não sempre entendemos o propósito daquilo que a gente vive no momento que estamos experienciando essa situação. Às vezes, precisamos que passe o tempo para conseguir processar um significado maior daquilo que a gente vive. E é por isso que nos ajuda a receber algumas sincronicidades da vida para nos enraizarmos nesses entendimentos. Às vezes, a gente precisa ver as coisas desde uma perspectiva mais ampla para conseguir apreciar o sagrado da experiência. E chegou a hora de fazer coletivamente esse trabalho que até agora foi ignorado. E não é sobre renunciar à nossa verdade pessoal, senão sobre mudar a nossa percepção dos fatos na medida que entramos em outras dimensões ou camadas de realidade. Sentindo assim amor pelos outros e se sentindo amada ao mesmo tempo. E é assim como você consegue uma interação direta, extraordinária com a existência, fazendo mágica, que consiste em dirigir o tráfego ou a direção na qual flui a sua energia. Os egípcios acreditavam que imagens e palavras escritas combinadas com ação e com rituais, tinham a capacidade de influenciar o mundo. Logo, manda um sinal à existência indicando que você está pronta para receber mensagens.
se comporta como se você fosse uma antena. E é que tem um bom motivo pelo qual as bruxas usaram caldeirões ao longo da história. Não são simplesmente panelinhas para fazer misturas, sino que um caldeirão é uma representação de um útero, que é o recipiente ou portador dos elementos de criação. Logo, do caldeirão sai uma criação, onde cada um dos ingredientes são ideias que ainda precisam nascer. E segundo a física quântica, tudo que é observado se vê afetado pelo observador. Logo, o jeito que você percebe a vida vai mudar a sua vida em si mesma. Logo, se você entende que você tem uma origem que vai além desse mundo físico e você emite nessa direção uma intenção de receber mensagens, as mensagens vão chegar. You are lost and you're in need of some advice. I'll try to be honest, though it's easier to lie. And you can say that I'm crazy. E é que às vezes temos a impressão de que temos uma percepção muito clara da realidade. Mas deixem eu contar uma história. A Psique era filha de um rei e por algum motivo despertou a ira de Vênus, que a considerava sua rival. Mas o filho de Vênus, Cupido, se apaixonou por ela e a visitava cada noite. Mas, com o temor que ela não pudesse se resistir à sua beleza, Cupido ordenou que ela não olhasse para o seu rosto. Mas uma noite, vencida pela curiosidade, a Psique iluminou o rosto do Cupido enquanto ele dormia com uma lâmpada de azeite. Lamentavelmente, caiu uma gota de azeite no ombro do Cupido, despertando ele, que, enojado pela sua desobediência, a abandonou, deixando ela triste e arrependida. Mas Júpiter, ou Zeus, se apiadou dela e a converteu em imortal, conseguindo assim se reunir ao seu amado e permanecer sempre ao seu lado. Logo, é a nossa curiosidade mental natural que nos leva aos limites da nossa percepção, que unicamente se sacia através de alguma proposta que explicite a imortalidade da alma. E precisa de um grande poder pessoal para criar uma realidade externa que corresponda a essa nova percepção interna. Mas ao mesmo tempo é o único que nos permite nos conectarmos verdadeiramente à existência. Porque através dessas dicas conseguimos achar um propósito ou um sentido, iluminando assim os nossos dias mais escuros, porque nos permite achar um sentido maior. Às vezes precisamos descansar e ver as situações desde uma perspectiva mais alta ou expandir a nossa consciência para conseguir apreciar o sagrado que existe nelas. E é assim como conseguimos aprumar o barco na medida que transformamos a nossa forma de ver o mundo. E é que as marés difíceis da nossa vida têm um final. Independentemente de quão triste ou angustiante seja a situação. E quando a nostalgia ou a angústia tomem conta de você, se apoie nessa nova perspectiva de vida, porque te dará forças
para seguir. Seja paciente e permita que a sabedoria ilumine o seu caminho. Se deixe guiar, porque tem um caminho mais suave para passar por essa transformação. Pode ser progressivo e gentil, e tem luz ao outro lado. Um beijo e até a próxima.